A taça de cristal entre meus dedos parecia mais pesada do que o normal, enquanto eu observava meu marido, Renato, rir de uma piada sem graça que minha irmã, Bianca, acabará de contar. Estávamos comemorando o novo contrato da minha empresa de logística, um império que construí do zero, enquanto Renato ainda tentava se estabilizar como consultor freelancer. Bianca trabalhava no meu departamento de marketing há 6 meses, uma vaga que cedi por insistência da nossa mãe, apesar de saber que minha irmã sempre teve uma ética de trabalho questionável. Naquela noite, o clima mudou quando Renato, após o 3º copo de vinho, resolveu expressar sua opinião sobre a hierarquia da minha própria companhia na frente de todos. Sabe, Clarice, eu estava analisando os últimos relatórios e a Bianca tem um instinto para os negócios que você, às vezes, deixa passar por ser técnica demais, ele disse, com aquele tom condescendente que ele usava para disfarçar sua própria insegurança. Eu apenas arqueei a sobrancelha, esperando o golpe final que eu sabia que viria acompanhado de um sorriso cínico. Ele continuou, ignorando meu silêncio. Sinceramente, acho que ela merece a sua vaga de diretora operacional. Você está sobrecarregada e a Bianca tem aquela energia jovem, sabe? Ela merece o cargo que hoje é seu. Seria o movimento mais justo para a empresa crescer de verdade sob uma nova liderança. Bianca não protestou. Pelo contrário, ela deu um gole no vinho e lançou um olhar de soslaio para o meu marido, um olhar que misturava cumplicidade e uma ambição que eu não esperava ver entre os dois. O Renato tem razão, mana. Eu sinto que estou pronta para voar mais alto e você já conquistou tanto. Talvez seja a hora de você descansar um pouco no conselho. O ar na sala parecia ter sido sugado. Eu olhei para o homem com quem era casada há 7 anos e vi um estranho que estava tentando me dar um golpe dentro da minha própria casa, usando minha irmã como peão. O desrespeito não era apenas profissional, era uma traição pessoal profunda que latejava sob a minha pele como uma queimadura invisível no meio do jantar. Vocês realmente acham que a vaga de fundadora e diretora é algo que se passa como um prato de comida? Perguntei, mantendo a voz num tom mortalmente calmo. Renato riu, aquele som seco que eu costumava achar charmoso e que agora me dava náuseas. Não seja dramática, Clarice. Estamos falando de competência e a Bianca claramente tem mais fome de sucesso hoje do que você. Naquela noite, eu não discuti. Apenas me retirei para o escritório sob o pretexto de terminar um relatório, mas, na verdade, comecei a auditar o computador da empresa que Bianca usava remotamente. O que encontrei me deixou paralisada. Transferências suspeitas, conversas de WhatsApp web espelhadas e um plano detalhado para desviar clientes para uma nova firma no nome do Renato. Eles não queriam apenas a minha vaga, eles queriam o meu legado, as minhas contas bancárias e a minha reputação. Bianca estava fornecendo os dados e Renato estava organizando a logística da traição. O merecimento que ele citou no jantar era o código para o roubo que eles estavam executando debaixo do meu nariz, acreditando que eu era cega por amor. Passei a madrugada documentando cada prova, cada e-mail e cada centavo que Bianca havia desviado para a consultoria fantasma do marido. A fúria que eu sentia se transformou em uma frieza cirúrgica. Eu não era apenas a dona da empresa, eu era a mente que sobreviveu ao mercado por uma década e eles estavam prestes a aprender que nunca se deve morder a mão que te alimenta. Na manhã seguinte, cheguei à empresa antes de todos. Preparei os papéis da demissão por justa causa e chamei o departamento jurídico e o compliance. Bianca chegou às 9 horas, ostentando uma bolsa de marca que eu sabia que tinha sido comprada com o bônus que ela desviou na semana anterior. Ela entrou na minha sala com a arrogância de quem já se sentia a dona do lugar. Clarice, queria falar sobre a reestruturação que o Renato sugeriu, ela começou, sentando-se sem ser convidada. Eu apenas deslizei o envelope pardo sobre a mesa. Não haverá reestruturação, Bianca. O que haverá é a sua saída imediata desta empresa por crime de fraude e desvio de verbas. Você está demitida, e os advogados já estão lá fora com a polícia. O rosto dela passou do rosa para um tom cinza doentio em segundos. Ela tentou gritar, dizer que eu era invejosa, mas quando mostrei os prints das conversas dela com Renato no monitor da sala de reuniões, ela emudeceu. Os seguranças a acompanharam para fora sob os olhares de todos os funcionários que ela costumava humilhar, tratando-os como se já fossem seus subalternos. Liguei para Renato pouco depois.
Ele atendeu com voz de sono, provavelmente esperando que eu estivesse ligando para pedir desculpas pelo mau humor da noite anterior. A Bianca foi demitida, Renato. E a sua consultoria acaba de receber uma notificação judicial por cumplicidade em fraude. Eu também estou entrando com pedido de divórcio litigioso agora mesmo. O surto dele foi imediato. Ele gritou ao telefone, proferiu ofensas que eu nunca imaginei ouvir e ameaçou me destruir no tribunal. Ele não esperava que a mulher que ele chamou de técnica demais fosse capaz de desmantelar o castelo de cartas dele em menos de 12 horas. Ele perdeu o controle, revelando toda sua face agressiva e manipuladora que escondia tão bem. Eu desliguei o telefone e senti um peso imenso sair dos meus ombros. A empresa estava segura, o meu nome estava limpo e os traidores estavam do lado de fora. Renato achou que minha irmã merecia minha vaga, mas a única coisa que eles realmente mereciam era o desprezo da lei e o vazio da mediocridade que eles mesmos cultivaram com tanta ganância e falta de caráter. A mansão onde vivíamos parecia subitamente maior e mais vazia enquanto eu observava os oficiais de justiça retirarem as pertences de Renato por ordem judicial. Ele tentou entrar à força 2 vezes, gritando no portão que eu era uma monstra que estava deixando a própria família na rua. No entanto, as câmeras registravam tudo, alimentando o processo de restrição que eu movia. Bianca, por sua vez, tentou usar nossa mãe como escudo emocional. Recebi dezenas de ligações de parentes dizendo que eu era cruel por processar minha própria irmã. Mas quando eu enviava o PDF com as provas dos desvios e os áudios dela planejando me deixar sem nada, o silêncio do outro lado da linha era absoluto. A verdade dói, mas ela é o único remédio contra a manipulação familiar. No tribunal, durante a primeira audiência, Renato surtou novamente. Ele não conseguia aceitar que o pacto antenupcial que ele assinou por puro amor agora o impedia de tocar em um centavo dos lucros da empresa. Ele apontava o dedo para mim, dizendo que eu o havia enganado, quando na verdade eu apenas protegi o que era meu desde o princípio, antes mesmo dele aparecer. Bianca apareceu na audiência como testemunha dele, tentando alegar que eu era uma chefe abusiva e que os desvios eram empréstimos autorizados. Meu advogado, porém, apresentou as notas fiscais das viagens luxuosas que ela e Renato fizeram escondidos, pagas com o dinheiro da logística. A máscara de irmã injustiçada derreteu diante do juiz, que não teve piedade da sua narrativa falsa. O desfecho daquele dia foi a confirmação de que Renato não teria direito a nada e que Bianca responderia criminalmente pelos danos causados à companhia. Saí do tribunal sob o sol da tarde, sentindo que a justiça não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o resgate da própria dignidade. Eu não era mais a esposa que aceitava migalhas de respeito em jantares regados a veneno e deboche. A empresa floresceu após a saída daquele tumor corporativo. Recuperei a confiança da minha equipe e reforcei todos os protocolos de segurança. A vaga que Bianca tanto cobiçava permaneceu minha, não por herança, mas por competência inquestionável. Eu descobri que, sem o peso morto de Renato ao meu lado, a minha produtividade e a minha paz de espírito triplicaram. Renato acabou morando em um apartamento alugado por Bianca, que agora trabalhava como recepcionista em um lugar onde ninguém conhecia seu histórico. Eles ficaram presos um ao outro, não por amor, mas pelo desespero de quem perdeu tudo que tentou roubar. O merecimento de Bianca se tornou uma vida comum, bem longe dos luxos que ela achou que poderia usurpar com mentiras. Minha mãe finalmente entendeu a gravidade da situação quando viu as fotos de Renato e Bianca juntos no ateliê de uma empresa concorrente, tentando vender meus segredos industriais. Ela parou de me ligar para pedir clemência e passou a me ligar para pedir desculpas. A reconciliação foi lenta, mas baseada na verdade, e não mais na cegueira de uma proteção materna injusta e falha. Aprendi que o sucesso é a melhor resposta para a traição. Não precisei gritar mais do que os fatos falavam por mim. Cada novo contrato assinado era um prego no caixão da arrogância de Renato. Ele agora era apenas um nome no passado, uma lição amarga que me ensinou que o inimigo, às vezes, dorme na mesma cama que você e compartilha o mesmo sangue, esperando apenas uma chance. Hoje, quando me olho no espelho da sala de reuniões, vejo uma mulher que não se deixa mais enganar por elogios baratos ou sugestões condescendentes.
A vaga de Clarice é, e sempre será, de Clarice, enquanto eu tiver fôlego para liderar e sabedoria para distinguir quem merece estar à minha mesa e quem merece apenas o silêncio da porta da rua por sua própria e vil escolha. Os meses se tornaram um ano, e a poeira do escândalo finalmente assentou, mas as lições permaneceram gravadas em cada decisão que eu tomava. A minha empresa de logística tornou-se referência em transparência, e eu fui convidada para palestrar em grandes fóruns sobre governança corporativa. O surto de Renato tornou-se apenas uma nota de rodapé em uma trajetória de sucesso sólido. Eu não soube de Renato por muito tempo, até que recebi uma notificação do banco sobre o encerramento definitivo de uma conta conjunta que ele tentava, desesperadamente, manter ativa para captar migalhas. Ele estava morando nos fundos de uma casa alugada, tentando vender cursos de sucesso empresarial na internet. A ironia era tão cortante quanto o vento frio do inverno. Bianca tentou uma última cartada, enviando-me um e-mail longo, pedindo para que eu retirasse a queixa criminal para que ela pudesse recomeçar a vida. Ela jurava que Renato havia enganado, jogando toda a culpa no homem que, meses antes, ela idolatrava na mesa de jantar. Eu não respondi. O perdão eu já havia concedido internamente para minha paz, mas as consequências são imutáveis. A vida me ensinou que quem planta traição não pode esperar colher misericórdia no momento da colheita. Bianca teve todas as oportunidades para brilhar pelo próprio esforço, mas escolheu o atalho sombrio da ganância. Ver o nome dela em processos judiciais não me dava alegria, mas me dava certeza de que a ordem das coisas havia sido restaurada conforme a lei e a justiça ética. Minha mãe e eu reconstruímos nossa relação sobre novos pilares. Ela agora me vê como a líder que sou, e não apenas como a filha que precisava de ajuda. Nossos almoços de domingo agora são silenciosos, sem a presença tóxica de quem usava a família como trampolim para golpes. A paz que reina na minha casa é um tesouro que eu não aceito mais trocar por nenhuma harmonia falsa. Recentemente, cruzei com Renato em um café no centro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um. Suas roupas eram as mesmas de quando vivia comigo, mas agora estavam gastas e sem o brilho da lavanderia profissional. Ele me olhou com uma mistura de ódio e súplica, mas eu apenas passei por ele com a indiferença que se dedica a um estranho que nunca fez parte da nossa história real. Ele tentou dizer algo, balbuciou meu nome, mas eu continuei caminhando. O som dos meus saltos no chão de mármore era o único diálogo que eu estava disposta a ter com o meu passado. Eu não precisava de justificativas ou de pedidos de desculpas tardios. A vida já havia se encarregado de colocar cada um de nós no lugar que realmente merecíamos, conforme a nossa essência. Minha empresa agora opera em 5 estados e eu estou planejando a expansão internacional. Bianca, soube por terceiros, continua pulando de emprego em emprego, incapaz de manter uma vaga devido ao seu histórico de desonestidade. Ela nunca entendeu que o cargo de diretora não era sobre a cadeira ou o salário, mas sobre a confiança que ela quebrou em 1000 pedaços e nunca colou. O merecimento que Renato pregava era baseado em uma ilusão de facilidade. Ele nunca viu as noites que passei em claro estudando planilhas ou os riscos que assumi quando ninguém acreditava no meu projeto. Ele achava que a vaga era um prêmio por existir, quando na verdade era uma conquista por resistir. Ele e Bianca eram apenas turistas em um reino que eu construí com suor e sangue. Hoje, quando sento para jantar, não há mais veneno na mesa. Há apenas a companhia de pessoas que me respeitam e a satisfação de saber que a minha integridade é o meu maior patrimônio. O divórcio foi a melhor decisão financeira e emocional que já tomei. Eu não perdi o marido, eu me livrei de um sócio oculto que drenava minha energia e a minha esperança no ser humano. A nova Clarice é mais forte, mais perspicaz e infinitamente mais feliz. Eu viajo, invisto em novos negócios e ajudo mulheres que, como eu, foram vítimas de predadores emocionais dentro de casa. Transformei o meu trauma em uma plataforma de apoio, provando que a dor pode ser reciclada em poder se tivermos a coragem de olhar para a verdade sem as vendas do romantismo cego. Olho para o futuro com a serenidade de quem já enfrentou o pior e saiu do outro lado com a cabeça erguida. Renato e Bianca são apenas ecos distantes de uma tempestade que passou para limpar o meu caminho.
A vaga que eles tanto queriam continua ocupada por alguém que conhece o valor de cada passo e que não aceita mais que ninguém desdenhe da sua competência ou da sua alma. O sol se põe na janela do meu escritório, refletindo o brilho de uma cidade que eu ajudei a movimentar com a minha logística. Sorrio sozinha, fechando meu notebook e pegando as minhas chaves. A vida é bela para quem tem a limpeza de caráter para vivê-la plenamente. O surto deles foi o barulho do colapso de uma mentira, e o meu silêncio é a trilha sonora da minha vitória. Termino este relato com o coração leve. A vaga de Bianca foi preenchida por alguém honesto e dedicado. O lugar de Renato na minha vida foi preenchido pela minha própria autoconfiança. A história da mulher que demitiu a irmã e se divorciou do traidor não é uma história de vingança, mas uma epopeia de autovalorização e de respeito por tudo aquilo que é construído com a verdade. Sigo em frente, com a certeza de que o melhor investimento que fiz foi em mim mesma. A empresa continua crescendo, os traidores continuam caindo e a vida continua sendo generosa com quem tem a coragem de ser justo. Clarice está no comando, e desta vez, ela sabe exatamente quem pode sentar à sua mesa e quem deve ficar do lado de fora, observando o brilho de longe. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!